A chave pequena e dourada balançava no chaveiro de Eduardo toda vez que ele se levantava da mesa. Verônica observava aquele objeto há meses, intrigada. Era diferente das outras. Tinha entalhes estranhos e um formato peculiar. Certa manhã, quando Eduardo saiu apressado para uma reunião importante, ela decidiu testar sua suspeita. Percorreu toda a casa. Porta da frente, fundos, escritório, cofre, armários, gavetas. Nada. A chave não servia em lugar algum. Verônica sentou-se no sofá, o coração acelerado. Se a chave não era da casa, então era de onde? E por que Eduardo a mantinha sempre consigo, como se fosse algo precioso demais para deixar para trás? O mistério daquela chave seria apenas o primeiro fio de uma teia de mentiras que Verônica estava prestes a desvendar. Como arquiteta renomada, ela sempre confiou na lógica e nos detalhes, características que logo se tornariam suas maiores aliadas numa descoberta que mudaria sua vida para sempre. Eduardo Mendes, seu marido há 8 anos, era considerado um empresário de sucesso no ramo de consultoria financeira. Tinham uma vida confortável em São Paulo. Frequentavam os melhores restaurantes e eventos sociais da cidade. Verônica nunca questionou a origem do dinheiro que permitia esse padrão de vida, até que pequenos detalhes começaram a não fazer sentido. Além da chave misteriosa, havia as saídas noturnas repentinas, os telefonemas sussurrados, as contas bancárias que ela nunca viu, e uma mudança sutil no comportamento de Eduardo. Ele estava mais distante, mais secreto. Quando ela tentava conversar sobre o assunto, ele desconversava com charme e presentes caros. Mas Verônica não era o tipo de mulher que se contentava com respostas vagas. Sua mente analítica, treinada para decifrar plantas arquitetônicas complexas, estava prestes a desvendar um esquema muito mais elaborado e perigoso do que ela jamais imaginara. O que ela descobriria nas próximas semanas testaria não apenas seu casamento, mas sua própria sobrevivência. Deixem nos comentários de qual cidade e país vocês estão acompanhando esta história. Vamos descobrir juntos os segredos que Eduardo esconde. Verônica Montenegro sempre foi uma mulher observadora. Talvez fosse uma característica profissional. Depois de 15 anos projetando casas e edifícios comerciais, ela havia desenvolvido um olhar aguçado para detalhes que outros ignoravam. Por isso, quando começou a notar pequenas inconsistências no comportamento do marido, não conseguiu simplesmente fazer vista grossa. Eduardo sempre fora um homem de hábitos previsíveis. Acordava às 6 da manhã, tomava café lendo as notícias financeiras, beijava-a na testa e saía para o escritório. Voltava pontualmente às 7 da noite, jantavam juntos e assistiam alguma série na Netflix antes de dormir. Uma rotina confortável que funcionava bem para ambos. Mas nas últimas semanas, essa rotina tinha se tornado irregular. Eduardo acordava mais cedo, às vezes nem tomava café, e saía apressado com desculpas vagas sobre reuniões importantes ou novos clientes urgentes. Quando voltava para casa, parecia cansado e distraído, mexendo constantemente no celular durante o jantar. O que mais intrigava Verônica, porém, era aquela chave. Ela anotara pela primeira vez 3 meses atrás, quando Eduardo deixou o chaveiro sobre a bancada da cozinha enquanto lavava as mãos. Era pequena, dourada, com um formato peculiar que não correspondia a nenhuma fechadura que ela conhecesse. Não era chave de casa, carro, escritório ou cofre. Então, para que servia? Eduardo, ela disse numa manhã de quinta-feira, enquanto ele guardava o chaveiro no bolso da calça social. Essa chave dourada no seu chaveiro para que é? Ele parou por uma fração de segundo, uma micro-hesitação que ela captou imediatamente, antes de sorrir e dar de ombros. Chave antiga do escritório. Esqueci de tirar. A resposta soou ensaiada demais. Verônica conhecia Eduardo há 10 anos. Era casada com ele há 8. Sabia quando ele estava mentindo pela forma como evitava contato visual e passava a mão no cabelo. E naquele momento, todos esses sinais estavam lá, claros como o projeto de uma casa na sua prancheta de desenho. Naquela tarde, sozinha no escritório em casa, Verônica decidiu fazer algo que nunca havia feito antes.
investigar a vida do próprio marido. Começou pelo que conhecia, a empresa dele, Mendes Consultoria Financeira. O site era profissional, com fotos do escritório em Moema e depoimentos de clientes satisfeitos. Mas quando ela procurou mais informações sobre a empresa em registros públicos, encontrou algumas lacunas estranhas. A empresa havia sido registrada apenas 4 anos atrás, embora Eduardo sempre dissesse que trabalhava no ramo há mais de uma década. Além disso, o endereço oficial não correspondia ao escritório que ela conhecia. Era registrada numa sala comercial pequena em Pinheiros, não no prédio elegante de Moema, onde ele dizia trabalhar. Verônica sentiu um frio na barriga. Pegou o telefone e ligou para a recepção do prédio em Moema, fingindo ser uma cliente interessada em agendar uma reunião com Eduardo Mendes. "Sinto muito", disse a recepcionista, "mas não temos nenhum inquilino com esse nome aqui." O telefone quase escorregou das suas mãos trêmulas. Se Eduardo não trabalhava onde dizia trabalhar, se sua empresa tinha registros inconsistentes, se ele carregava chaves misteriosas e mentia sobre coisas simples, então, o que mais ele estava escondendo dela? Verônica olhou ao redor do apartamento luxuoso que dividiam, com seus móveis de design e obras de arte caras. De onde vinha o dinheiro que pagava por tudo aquilo? Ela pegou o laptop e começou a pesquisar mais profundamente, mas foi interrompida pelo som da chave na fechadura. Eduardo havia chegado mais cedo. Verônica fechou rapidamente o computador e fingiu estar revisando projetos quando ele entrou na sala. "Oi, amor", ele disse, beijando-a no topo da cabeça. "Como foi seu dia?" Verônica forçou um sorriso. "Normal. E o seu?" Eduardo hesitou novamente, aquela micropausa reveladora. "Corrido. Muitas reuniões." Ele se dirigiu para o quarto e Verônica percebeu que ele levou o chaveiro consigo, algo que nunca fizera antes. Naquela noite, enquanto Eduardo dormia ao seu lado, Verônica permaneceu acordada olhando para o teto. Ela tinha certeza de uma coisa: seu marido estava mentindo sobre aspectos fundamentais da vida dele. Mas ainda não sabia o quão profundo e perigoso esse buraco de mentiras realmente era. Na manhã seguinte, Verônica acordou com uma determinação que não sentia há anos. Como arquiteta, ela sabia que para entender uma estrutura complexa, era preciso examinar suas fundações. E as fundações da vida que ela conhecia com Eduardo estavam começando a mostrar rachaduras preocupantes. Depois que ele saiu para o trabalho, ela decidiu fazer uma visita não anunciada ao endereço oficial da empresa dele em Pinheiros. Se Eduardo realmente trabalhava lá, seria uma surpresa romântica. Se não, bem, pelo menos ela saberia a verdade. O prédio comercial na Vila Madalena era modesto, bem diferente da elegância que Eduardo sempre ostentava. Verônica subiu até o 4º andar e procurou a sala 407, Mendes Consultoria Financeira. Encontrou uma porta com uma placa discreta e bateu. Uma mulher de meia-idade atendeu, parecendo surpresa. "Posso ajudá-la?" perguntou a mulher. "Estou procurando Eduardo Mendes", respondeu Verônica. "Sou sua esposa." A expressão da mulher mudou instantaneamente. "Ah, você deve ser Verônica. Eduardo sempre fala de você. Ele não está hoje, foi visitar uns clientes. Eu sou Márcia, cuido da parte administrativa." Verônica sentiu um alívio momentâneo. Então Eduardo realmente trabalhava ali. Mas por que havia mentido sobre o endereço? "Posso entrar e esperar um pouco?" perguntou. "Claro", Márcia sorriu, abrindo a porta completamente. O escritório era pequeno, apenas 2 salas, uma recepção simples e uma cozinha minúscula. Definitivamente não era o lugar de onde saía o dinheiro para sustentar o estilo de vida que levavam. Márcia ofereceu café e começou a conversar naturalmente. "Eduardo é um chefe maravilhoso, mas ultimamente está muito estressado com esses clientes novos." "Clientes novos?" Verônica fingiu conhecer o assunto. "Ah, sim, aqueles de fora da cidade. Ele anda viajando tanto por causa deles." Márcia assentiu. "Pois é, esses empresários do interior sempre querem reuniões presenciais. Pelo menos pagam bem, né? Eduardo disse que finalmente conseguiu juntar dinheiro para vocês comprarem uma casa maior." Verônica quase engasgou com o café. Eles já tinham um apartamento de 200 metros quadrados em Moema, totalmente pago.
Por que Eduardo estaria falando em comprar uma casa maior? E que clientes do interior eram esses? Ela nunca ouvira falar deles. Márcia, disse Verônica tentando soar casual. Você poderia me passar os contatos desses clientes novos? Eduardo esqueceu de me dar e eu precisava confirmar um jantar que eles marcaram lá em casa. Era uma mentira, mas ela precisava de informações. Márcia pareceu hesitante. Olha, Eduardo sempre foi muito reservado com os dados dos clientes. Ele guarda tudo numa pasta trancada ali na sala dele. Disse que é política da empresa por causa do sigilo bancário. Verônica olhou na direção indicada e viu uma mesa com gavetas, uma delas claramente com fechadura. Claro, entendo perfeitamente, disse Verônica. Ele sempre foi muito profissional mesmo. Ela aproveitou que Márcia foi atender o telefone e observou discretamente a gaveta trancada. A fechadura tinha um formato peculiar, pequeno e dourado. Seu coração disparou. Seria a chave misteriosa do chaveiro de Eduardo? Quando Márcia terminou a ligação, Verônica se despediu rapidamente, inventando uma desculpa sobre um compromisso urgente. Saiu do prédio com mais perguntas do que respostas. Eduardo realmente trabalhava naquele escritório pequeno, mas havia clientes misteriosos que ela não conhecia, dinheiro que não batia com a realidade da empresa, e uma gaveta trancada que possivelmente era aberta pela chave que ele carregava religiosamente. No caminho para casa, Verônica parou num café e ligou para sua melhor amiga, Fernanda, que trabalhava como investigadora particular. Elas se conheciam desde a faculdade, e Fernanda sempre insistia que, se um dia Verônica precisasse de ajuda com qualquer coisa suspeita, era só ligar. Fernanda, preciso de um favor, disse Verônica assim que a amiga atendeu. E não pode ser nada oficial. Houve uma pausa. Verô, que tipo de encrenca você arranjou? Não arranjei nada, mas acho que estou descobrindo que meu marido arranjou. Fernanda concordou em encontrá-la naquela tarde no escritório de Verônica. Quando chegou, estava com aquela expressão séria que Verônica conhecia bem. Era a cara que Fernanda fazia quando farejava um caso interessante. Conta tudo desde o início, disse Fernanda, tirando um gravador pequeno do bolso. E não omite nenhum detalhe, por menor que pareça. Verônica relatou tudo. A chave misteriosa, as mentiras sobre o endereço do trabalho, os clientes desconhecidos, a gaveta trancada, as inconsistências financeiras. Fernanda ouvia em silêncio, ocasionalmente fazendo perguntas específicas. Quando Verônica terminou, a amiga suspirou. Verô, você tem duas opções: confrontar Eduardo diretamente e provavelmente não obter respostas verdadeiras, ou me deixar investigar discretamente e descobrir a verdade completa. Quanto tempo você precisaria? Perguntou Verônica. 2 semanas, talvez 3. Mas preciso que você haja normalmente com ele durante esse período. Nada de perguntas suspeitas, nada de comportamento diferente. Se ele perceber que desconfia de alguma coisa, pode destruir evidências ou simplesmente desaparecer. Verônica concordou, embora soubesse que seria uma das coisas mais difíceis que já havia feito. Como dormir ao lado de alguém todas as noites, sabendo que ele pode estar envolvido em algo perigoso. Quando Eduardo chegou em casa naquela noite, ele pareceu mais relaxado que nos últimos dias. Beijou Verônica com carinho e perguntou sobre o dia dela. Ela sorriu e respondeu que havia sido produtivo, sem mencionar sua visita ao escritório. Mas enquanto jantavam e Eduardo contava sobre reuniões que ela agora sabia que eram mentira, Verônica não conseguia parar de olhar para o chaveiro sobre a bancada da cozinha. Aquela pequena chave dourada guardava segredos que poderiam destruir tudo o que ela pensava conhecer sobre sua própria vida. Durante os 3 dias seguintes, Verônica se tornou uma atriz consumada. Sorria quando Eduardo chegava em casa, perguntava sobre o trabalho dele, planejava o fim de semana como se nada tivesse mudado. Mas por dentro, cada interação se tornava mais difícil. Como você beija alguém bom dia, quando suspeita que essa pessoa pode estar mentindo sobre aspectos fundamentais da vida de vocês? Na quarta-feira à noite, enquanto Eduardo tomava banho, seu celular tocou sobre a cômoda. Verônica olhou para a tela. Marcelo estava ligando. Eduardo nunca havia mencionado nenhum Marcelo.
Quando ele saiu do banheiro e viu a chamada perdida, sua expressão mudou sutilmente. "Quem é Marcelo?" perguntou Verônica, tentando soar casual. Eduardo hesitou. Aquela micropausa reveladora novamente. "Ah, um cliente novo. Deve ser sobre aquele projeto que te contei." Mas ele nunca havia contado sobre projeto nenhum com o Marcelo. Mais uma mentira. Eduardo ligou de volta, mas saiu para a varanda para atender. Verônica se aproximou da porta de vidro, fingindo regar as plantas, mas conseguiu ouvir fragmentos da conversa. "Não pode ser agora. Ela está desconfiando. Preciso de mais tempo." Seu sangue gelou. Eles estavam falando dela? Quando Eduardo voltou para dentro, parecia tenso. "Amor, vou precisar viajar no final de semana. Surgiu uma oportunidade de negócio em Ribeirão Preto." Verônica forçou um sorriso. "Tudo bem, vou aproveitar para adiantar uns projetos." Internamente, ela já estava planejando usar esse tempo para investigar por conta própria. Na manhã de quinta-feira, assim que Eduardo saiu, Verônica ligou para Fernanda. "Ele vai viajar no fim de semana. Disse que vai para Ribeirão Preto." "Perfeito", disse Fernanda. "Já tenho algumas informações preliminares. Podemos nos encontrar hoje à tarde." Elas se encontraram num café discreto no Itaim. Fernanda chegou com uma pasta e expressão séria. "Verô, senta aí porque o que vou te contar não vai ser fácil de ouvir." Verônica sentiu o estômago se contrair. "Eduardo não é exatamente quem você pensa que é." Fernanda abriu a pasta e mostrou documentos impressos. "A Mendes Consultoria Financeira existe mesmo, mas é basicamente uma fachada. A empresa não tem clientes legítimos registrados, não paga impostos condizentes com a renda que vocês têm, e Eduardo tem outras 2 empresas registradas em nomes de terceiros." "Que tipo de empresas?" perguntou Verônica, embora já temesse a resposta. "Transporte e logística. Oficialmente transportam eletrônicos e equipamentos, mas não há registros detalhados das operações. E tem mais. Eduardo tem contas bancárias em nome das outras empresas com movimentações muito altas." Verônica segurou a borda da mesa. "Você está dizendo que meu marido está envolvido em alguma coisa ilegal?" Fernanda assentiu gravemente. "As evidências apontam para lavagem de dinheiro, no mínimo. Possivelmente está facilitando o transporte de mercadorias ilegais. Substâncias ilícitas, produtos contrabandeados, não sei. Preciso de mais tempo para confirmar." "E essa viagem para Ribeirão Preto?" "Mentira. Pelo que consegui rastrear, ele vai para Santos. E não sozinho." O coração de Verônica afundou. "Tem uma mulher envolvida." Fernanda mostrou uma foto impressa de câmeras de segurança. Eduardo aparecia entrando num hotel com uma loira alta, bem vestida. Ela se chama Patrícia Almeida, 28 anos, oficial de compliance num banco grande. Verônica sentiu náusea. Não era só lavagem de dinheiro, era traição também. "Verô, tem mais. Descobri que Eduardo tem documentos falsos, CPF alternativo, identidade com outro nome. É como se ele tivesse uma vida paralela completa." "Que nome?" "Rodrigo Santos, e essa identidade tem histórico criminal, envolvimento com estelionato há 5 anos. O mundo de Verônica desabou. O homem com quem era casada há 8 anos não existia. Eduardo Mendes era uma mentira. Ela estava casada com um criminoso chamado Rodrigo Santos, que tinha uma amante e estava usando o casamento deles como cobertura para atividades ilegais. "O que eu faço agora?" perguntou a voz quase um sussurro. "Primeiro, não confronta ele. Se Eduardo suspeitar que você sabe de alguma coisa, pode ser perigoso. Homens envolvidos nesse tipo de esquema não costumam deixar testemunhas." Fernanda segurou a mão da amiga. "Segundo, precisamos de mais evidências concretas antes de ir à polícia." "Evidências como?" "Acesso àquela gaveta trancada que você mencionou. Documentos, computadores, qualquer coisa que comprove as atividades dele. E precisamos descobrir quem são os outros envolvidos no esquema." Fernanda parou e olhou diretamente nos olhos de Verônica. "Você tem coragem para isso?" Verônica respirou fundo. Toda sua vida havia desmoronado em questão de minutos, mas ela não era o tipo de pessoa que se deixava quebrar facilmente.
como arquiteta, sabia que às vezes era preciso demolir completamente uma estrutura comprometida para construir algo sólido no lugar. Tenho, disse com determinação. Mas como vou conseguir essa chave? Fernanda sorriu pela primeira vez desde que chegara. Deixa comigo. Tenho alguns contatos que podem fazer uma cópia sem que Eduardo perceba. Naquela noite, enquanto jantavam como um casal normal, Verônica observou Eduardo, ou Rodrigo, ou quem quer que ele realmente fosse, contando mentiras sobre seu dia de trabalho. Ela acenava e sorria nos momentos certos, mas por dentro estava planejando cada movimento da investigação que destruiria a vida que ele havia construído com mentiras. A chave dourada no chaveiro sobre a mesa não era mais um mistério. Era a prova de que o homem que ela amava nunca havia existido. Sexta-feira passou devagar demais. Verônica fingia normalidade enquanto Eduardo arrumava a mala para a viagem de negócios para Ribeirão Preto. Ela até se ofereceu para ajudar, aproveitando para observar o que ele levava: roupas casuais demais para reuniões de trabalho e um frasco pequeno de perfume caro que ela nunca havia visto antes. Obviamente, um presente para a amante. Vai com saudade, disse Eduardo, beijando-a antes de sair. Volto domingo à noite. Verônica retribuiu o beijo e acenou da janela enquanto ele entrava no carro. Assim que o veículo desapareceu na esquina, ela pegou o telefone e ligou para Fernanda. Ele saiu. Quanto tempo você precisa? 15 minutos para fazer a cópia da chave. Meu contato é rápido. Fernanda já estava na esquina esperando. Subiram juntas para o apartamento e Verônica mostrou onde Eduardo costumava deixar o chaveiro quando estava em casa. Ele sempre leva quando sai, mas às vezes deixa aqui quando vai tomar banho ou dormir, explicou. Perfeito. Agora precisamos descobrir se tem outras fechaduras que essa chave abre, além da gaveta do escritório. Elas vasculharam meticulosamente o apartamento. Fernanda tinha um olhar treinado e encontrou coisas que Verônica havia ignorado. Uma pequena fechadura embutida na estante da sala, disfarçada atrás de um livro falso. Dentro havia documentos e um celular que Verônica nunca havia visto. Jackpot, murmurou Fernanda, fotografando rapidamente os papéis. Eram contratos de transporte, listas de contatos com códigos estranhos e recibos de depósitos em contas bancárias que não correspondiam às que Verônica conhecia. O celular tinha mensagens apagadas, mas Fernanda conseguiu recuperar algumas. As mensagens eram com nomes em código. Carregamento chega segunda, rota limpa até Santos, contato sul confirmado para terça. Era claramente um esquema de transporte ilegal bem organizado. Eduardo não era apenas um lavador de dinheiro amador. Era peça fundamental numa operação criminosa grande. Verô, isso aqui é maior do que imaginávamos, disse Fernanda, continuando a fotografar evidências. Teu marido está envolvido com tráfico de substâncias ilícitas em escala comercial. Essas rotas, esses códigos, essas quantias, estamos falando de milhões. Verônica sentou na poltrona, tonta. Como eu pude viver com ele 8 anos sem perceber nada? Porque ele é bom no que faz, olha só. Fernanda mostrou alguns documentos. Ele tem uma identidade completamente fabricada. Eduardo Mendes existe no papel há 10 anos. Conta bancária, histórico de crédito, imposto de renda. É uma obra de arte criminal. E eu fui a cobertura perfeita, percebeu Verônica amargamente. Uma arquiteta respeitada, casada, vida social normal. Ninguém suspeitaria que o marido da Verônica Montenegro pudesse estar envolvido no tráfico de substâncias ilícitas. Fernanda estava verificando outros compartimentos secretos quando encontrou algo que fez seu rosto empalidecer. Verô, senta aí. Era uma pasta com documentos sobre ela mesma, cópias de seus diplomas, extratos bancários, até fotos que ela não sabia que existiam. E no meio de tudo, um documento que fez seu sangue gelar. Apólice de seguro de vida, leu Fernanda. Com você como segurada e Eduardo como beneficiário, 2 milhões de reais. Verônica olhou o documento confusa. Eu nunca assinei isso. Exatamente. A assinatura é falsificada. O silêncio pesou no apartamento.
Fernanda guardou rapidamente todos os documentos de volta nos lugares originais, mas tirou fotos de tudo. Precisamos sair daqui agora e você não pode voltar para este apartamento sozinha nunca mais. Por quê? Você acha que ele... Verônica não conseguiu terminar a frase. Acho que seu marido está planejando tirar sua vida e simular um acidente para receber o seguro. Provavelmente quando ele sentir que está correndo risco de ser descoberto. Elas fecharam tudo exatamente como estava e saíram do apartamento. Fernanda levou Verônica para um hotel discreto no centro da cidade. Vamos organizar as evidências e decidir nossa próxima estratégia. Mas uma coisa é certa, você não pode mais fingir que não sabe de nada. No quarto do hotel, enquanto Fernanda organizava as fotos dos documentos no laptop, Verônica tentou processar a realidade. Não era só traição ou crimes financeiros. Eduardo estava planejando tirar sua vida. O homem que dizia amá-la, que dormia ao seu lado todas as noites, que a beijava toda manhã, estava calculadamente planejando se livrar dela. Como ele ia fazer? Perguntou, a voz trêmula. Acidente de carro, provavelmente. Ou substância tóxica que pareça infarto. Homens como ele são criativos. Fernanda parou de digitar e olhou para a amiga. Mas não vai acontecer porque agora sabemos. O que fazemos? Primeira opção. Entregar tudo para a polícia agora e torcer para que prendam ele antes que suspeite. Segunda opção. Usar o fim de semana para conseguir mais evidências e montar um caso mais sólido. Fernanda cruzou os braços. Eu recomendo a segunda. Mais evidências significa prisão mais longa. Verônica se surpreendeu com sua própria resposta. Quero mais evidências. Não era apenas sobre justiça, era sobre vingança. Eduardo havia transformado 8 anos da vida dela numa mentira e ainda planejava tirar sua vida. Ela queria ter certeza de que ele pagaria completamente por isso. Enquanto Eduardo estava em Santos com sua amante, achando que tinha a vida sob controle, Verônica estava num quarto de hotel planejando sua destruição completa. A chave misteriosa havia aberto muito mais do que gavetas trancadas. Havia revelado um mundo de crimes que Eduardo jamais imaginaria que ela descobriria. Mas ele ainda não sabia que a arquiteta meticulosa que se casara estava prestes a usar toda a sua precisão técnica para construir o caso que o mandaria para a prisão pelo resto da vida. Sábado de manhã, Verônica acordou no hotel com uma determinação férrea que a surpreendeu. Durante a noite, havia passado da vítima chocada para a estrategista fria. Eduardo subestimara completamente com quem estava casado. Ela não era apenas uma arquiteta talentosa, era uma mulher que não se deixava destruir facilmente. Fernanda chegou cedo com café e um plano detalhado. Consegui rastrear a localização do celular do Eduardo. Ele está mesmo em Santos, provavelmente vai ficar lá até amanhã. Isso nos dá tempo para uma operação mais arriscada, mas potencialmente muito mais recompensadora. Que tipo de operação? Perguntou Verônica, embora já suspeitasse que não seria algo convencional. Invadir o escritório dele em Pinheiros. Se conseguirmos acesso àquela gaveta trancada, podemos encontrar evidências muito mais concretas. Talvez até descobrir toda a rede criminosa. A ideia era arriscada, mas Verônica percebeu que já havia passado do ponto de se preocupar com legalidades. Eduardo estava planejando tirar sua vida. Todas as regras normais haviam sido quebradas. Como entramos no prédio? Já pensei nisso. Você vai como esposa preocupada que precisa pegar documentos importantes do marido. Se alguém perguntar, ele pediu para você buscar. Às 2 da tarde, elas estavam na frente do prédio comercial em Pinheiros. Verônica se vestira de forma conservadora e levava uma bolsa grande. Fernanda ficou no carro fazendo vigília, enquanto Verônica subia sozinha. O porteiro a conhecia da visita anterior e nem questionou. No quarto andar, Verônica bateu na porta do escritório. Márcia atendeu, parecendo surpresa. Oi, Verônica. Eduardo não disse que você viria hoje. É que surgiu uma situação, explicou Verônica, usando uma história que havia ensaiado. Preciso pegar uns documentos específicos da gaveta dele. Ele me passou a chave pelo telefone. Márcia pareceu hesitar. Sabe que ele não gosta que mexam nas coisas dele. Márcia, é uma emergência familiar.
Preciso desses papéis para resolver uma questão no hospital. Eduardo já autorizou. Verônica mostrou confiança que não sentia, mas funcionou. Márcia a deixou entrar na sala. Vou ali na farmácia rapidinho, disse Márcia. Qualquer coisa você me grita, ok? Verônica assentiu, o coração disparando. Assim que ficou sozinha, tirou a chave copiada da bolsa. As mãos tremiam levemente quando a inseriu na fechadura da gaveta. Funcionou perfeitamente. Dentro da gaveta, havia mais documentos criminosos do que ela imaginara possível. Contratos de transporte falsos, listas de contatos com endereços em vários estados, planilhas detalhadas com quantias enormes e o mais chocante, um caderno com anotações na letra de Eduardo, detalhando rotas específicas de tráfico de substâncias ilícitas. Verônica fotografou tudo com o celular, trabalhando rapidamente. Havia também um segundo celular, mais antigo, com mensagens que não foram apagadas. As conversas revelavam uma rede criminosa sofisticada operando entre São Paulo, Santos e Rio de Janeiro. Eduardo não era apenas um participante. Pelos códigos e tratamento nas mensagens, ele parecia ser uma das peças centrais da organização. Uma conversa específica chamou sua atenção. Era de 3 semanas atrás com alguém identificado apenas como chefe. Mulher está fazendo perguntas. Pode ser problema. Resolve logo. Não podemos ter pontas soltas. Já estou organizando. Vai parecer acidente. Verônica teve que se apoiar na mesa. A conversa era sobre ela. Eduardo havia reportado suas suspeitas para superiores e recebido ordem para tirar sua vida. Não era apenas um plano dele. Toda a organização criminosa havia decidido que ela precisava morrer. Ela continuou fotografando, mas foi interrompida por passos no corredor. Rapidamente guardou tudo de volta, trancou a gaveta e sentou na cadeira de Eduardo, fingindo mexer em papéis sobre a mesa. Márcia voltou da farmácia. Achou o que precisava? Sim, obrigada. Vou levar alguns documentos para fazer cópias. Verônica mostrou alguns papéis sem importância da mesa. Eduardo não vai se incomodar, né? Márcia deu de ombros. Imagina, você é a esposa. Verônica saiu do prédio com as pernas bambas, mas com um tesouro de evidências no celular. No carro, mostrou as fotos para Fernanda, que assobiu baixinho. Isso aqui é suficiente para derrubar uma organização inteira. Teu marido está envolvido com tráfico internacional de substâncias ilícitas. E eles querem tirar minha vida por ordem de alguém chamado chefe, acrescentou Verônica, mostrando a conversa. Fernanda leu e seu rosto ficou sério. Verô, mudança de planos. Não podemos esperar mais. Vamos para a polícia agora. Não, disse Verônica, surpreendendo a ambas. Quero saber quem é esse chefe. Quero evidências suficientes para destruir todos eles, não só Eduardo. Fernanda a olhou preocupada. Isso é perigoso. Se eles suspeitarem, não vão suspeitar. Eduardo volta amanhã achando que está tudo normal. Mas até lá, quero descobrir tudo. O que você tem em mente? Verônica sorriu pela primeira vez em dias, mas não era um sorriso feliz. Era o sorriso de quem havia decidido declarar guerra. Vou usar os próximos dias para reunir informações sobre todos os envolvidos. Eduardo vai continuar mentindo para mim, mas eu vou estar investigando cada contato, cada rota, cada transação. Fernanda balançou a cabeça. Você mudou, Verô. A mulher que conheci há uma semana nunca teria cogitado algo assim. Verônica olhou pela janela do carro, observando a cidade onde havia construído uma vida baseada em mentiras. A mulher de uma semana atrás não sabia que o marido estava planejando tirar sua vida. Quando Eduardo retornou no domingo à noite, bronzeado e relaxado da viagem de negócios, encontrou Verônica assistindo TV na sala como uma esposa normal. Ele a beijou carinhosamente e perguntou como havia sido o fim de semana. Ela sorriu e disse que havia sido produtivo. Não mentiu. Havia sido o fim de semana mais produtivo da vida dela. Agora ela sabia exatamente quem eram os inimigos e tinha evidências suficientes para destruir todos eles. Eduardo estava prestes a descobrir que se casara com a mulher errada para tentar enganar. Segunda-feira começou com uma performance digna de prêmio. Verônica acordou cedo, preparou café para Eduardo,
Beijou-o na testa e perguntou sobre os planos dele para o dia. Eduardo, ainda relaxado da viagem de negócios com Patrícia, falou sobre reuniões imaginárias e clientes inexistentes. Verônica acenava nos momentos certos, mas mentalmente estava organizando sua estratégia. Assim que Eduardo saiu, ela ligou para o escritório de arquitetura onde trabalhava e pediu uma semana de folga, alegando problemas familiares. Seu chefe, que a respeitava pelo trabalho impecável dos últimos 15 anos, não fez perguntas. Em seguida, encontrou-se com Fernanda num café discreto no Itaim. Passei o domingo pesquisando os contatos que fotografamos, disse Fernanda abrindo o laptop. A rede é maior do que imaginávamos. Identifiquei pelo menos 12 pessoas envolvidas diretamente, incluindo 2 policiais, um funcionário da Receita Federal e um juiz aposentado. Verônica sentiu um frio na barriga. Um juiz? Ele que facilita quando alguém da organização é preso. Liberdade provisória, sentenças brandas, essas coisas. E os policiais dão informações sobre operações planejadas. Fernanda mostrou fotos dos envolvidos que havia conseguido identificar. Mas ainda não descobri quem é o chefe. Como vamos descobrir? Há uma reunião marcada para quinta-feira. Vi nas mensagens do celular do Eduardo. Um encontro grande com todos os principais envolvidos. Se conseguirmos descobrir onde vai ser, Fernanda deixou a frase no ar, mas Verônica entendeu perfeitamente. Quer que eu siga Eduardo quinta-feira? É arriscado, mas pode ser nossa única chance de identificar toda a liderança da organização. Fernanda fechou o laptop. Você tem certeza de que quer continuar com isso? Ainda podemos entregar o que temos para a polícia. Verônica pensou na apólice de seguro falsificada, nas mensagens ordenando sua morte, nos 8 anos de mentiras. Quero continuar, mas preciso de garantias de que vou sobreviver para ver todos eles presos. Que tipo de garantias? Uma apólice de seguro. Se algo acontecer comigo, quero que todas as evidências cheguem automaticamente à imprensa e ao Ministério Público. Verônica havia pensado nisso durante a noite. Eduardo pode estar planejando minha morte, mas não vai conseguir se toda a organização cair junto comigo. Fernanda sorriu com admiração. Agora você está pensando como investigadora. Vou providenciar isso hoje mesmo. Elas passaram as próximas horas organizando um sistema de segurança complexo. Cópias das evidências foram depositadas com advogados diferentes, com instruções para divulgação caso algo acontecesse com Verônica. Terça-feira e quarta-feira passaram numa tensão constante. Eduardo continuou sua rotina normal, sem suspeitar que a esposa sabia de tudo. Verônica continuou fingindo normalidade, mas observava cada detalhe do comportamento dele. Notou que ele estava mais atencioso que o usual, talvez preparando o terreno psicológico para o acidente que planejava. Na quarta à noite, Eduardo recebeu uma ligação que atendeu na varanda. Verônica conseguiu ouvir fragmentos. Amanhã às 8. Galpão do Brás. Todos confirmados. Seu coração disparou. Era sobre a reunião. Ela discretamente anotou o que conseguiu ouvir. Tudo bem, amor? Perguntou Eduardo quando voltou para dentro. Você parece tensa. Por um momento, Verônica teve medo de que ele estivesse suspeitando, mas forçou um sorriso. Semana corrida no trabalho. Nada que um banho não resolva. Quinta-feira de manhã, Verônica acordou com o estômago embrulhado. Era o dia da operação mais arriscada. Eduardo saiu cedo, dizendo que teria reuniões importantes e voltaria tarde. Verônica esperou 1 hora antes de ligar para Fernanda. Consegui a localização, disse Fernanda. Galpão no Brás, provavelmente um dos depósitos deles. Já fiz reconhecimento do local. Tem várias vias de escape se algo der errado. E se formos descobertas? Por isso estou levando equipamento profissional, câmeras de longo alcance, gravadores direcionais, tudo o que precisamos para ficar a uma distância segura. Às 6 da tarde, elas estavam posicionadas num prédio abandonado com vista para o galpão onde seria a reunião. Fernanda montou os equipamentos, enquanto Verônica observava o movimento. Às 8 em ponto, carros começaram a chegar. O primeiro foi Eduardo, dirigindo o BMW que ela conhecia bem. Em seguida, uma sequência de carros caros.
Mercedes, Audi, Range Rover. Essa turma não economiza, murmurou Fernanda, ajustando a câmera. Vamos ver quem sai desses carros. Verônica reconheceu alguns rostos das fotos que Fernanda havia mostrado. Os policiais corruptos, o funcionário da Receita. Mas quando o último carro chegou, ela ofegou. Do Mercedes preto desceu um homem que ela conhecia muito bem. Doutor Roberto Mendonça, um dos advogados mais respeitados da cidade, frequentemente na mídia defendendo justiça social e combate à corrupção. Esse é o chefe, disse Fernanda, fotografando intensamente. Doutor Roberto Mendonça. Irônico, não é? Verônica estava chocada. Havia conhecido Roberto em eventos sociais. Ele parecia tão íntegro, tão comprometido com a ética. Como você tem certeza? Olha a linguagem corporal. Todos se curvam ligeiramente quando ele chega. Esperam ele entrar primeiro. Posicionam-se de forma subordinada. Fernanda continuou documentando. E Eduardo literalmente se afastou para dar passagem. Essa é a hierarquia criminal clássica. A reunião durou 2 horas. Fernanda conseguiu gravar áudio de partes da conversa através de equipamento direcional. Falaram sobre rotas de transporte, pagamentos pendentes e, o que fez o sangue de Verônica gelar, estratégias para eliminar riscos de segurança. O problema Montenegro precisa ser resolvido até o final do mês, disse uma voz que Verônica reconheceu como sendo de Roberto. Não podemos ter investigações federais por causa de uma mulher curiosa. Já estou organizando, respondeu Eduardo. Vai parecer acidente doméstico. Fernanda segurou o braço de Verônica para impedir que ela reagisse. Agora temos tudo, sussurrou. Identificação dos líderes, admissão de conspiração para causar mortes, evidência de corrupção. É o suficiente para derrubar toda a organização. Quando a reunião terminou e os criminosos começaram a partir, Verônica olhou Eduardo entrando no carro que ela havia comprado para ele no ano anterior. O homem que havia prometido amá-la na saúde e na doença estava calmamente planejando sua morte com uma organização criminosa liderada por um dos advogados mais respeitados do país. Mas agora, ela tinha o poder de destruir todos eles. A chave misteriosa havia aberto muito mais do que gavetas. Havia revelado toda uma rede de corrupção que ela estava prestes a expor ao mundo. Sexta-feira de manhã, Verônica acordou com a sensação estranha de que estava prestes a virar sua vida de cabeça para baixo, e dessa vez, por escolha própria. Eduardo dormia tranquilamente ao seu lado, completamente alheio ao fato de que a esposa havia reunido evidências suficientes para mandá-lo e toda a sua organização criminosa para a prisão. Enquanto ele tomava banho, Verônica checou as mensagens de Fernanda. Documentação completa finalizada. Reunião com o Ministério Público marcada para hoje às 14 horas. Você está pronta? Verônica digitou de volta. Mais do que pronta. Eduardo desceu para o café da manhã parecendo relaxado. Como você dormiu, amor? Perguntou, beijando-a na testa com uma ternura que agora parecia obscena, considerando que ele estava planejando tirar sua vida. Bem, mentiu Verônica. E você? Como foi aquela reunião de ontem? Produtiva. Fechamos uns contratos importantes. Mais mentiras escorrendo naturalmente da boca dele. Eduardo pegou o chaveiro da bancada, aquela chave misteriosa que havia começado toda a investigação, ainda pendurada ali, inocentemente dourada. Vou chegar tarde hoje. Tenho que resolver uns detalhes dos novos negócios. Depois que ele saiu, Verônica se permitiu um momento de satisfação sombria. Eduardo estava resolvendo detalhes da própria destruição, sem saber. Ela se vestiu cuidadosamente, um terno azul marinho que transmitia seriedade e confiança. Hoje seria o dia em que transformaria de vítima em protagonista da própria história. No Ministério Público, Fernanda a esperava com 3 promotores especializados em crime organizado. Dr. Carlos Mendoza, o promotor-chefe, examinou as evidências com expressão cada vez mais séria. Senhora, Montenegro, o que vocês coletaram aqui é suficiente para desmantelar uma das maiores operações de tráfico e lavagem de dinheiro do Estado. Qual é o próximo passo? Perguntou Verônica. Prisões simultâneas.
Vamos coordenar com a Polícia Federal para prender todos os envolvidos ao mesmo tempo amanhã de manhã. Assim, ninguém tem tempo de fugir ou destruir evidências. Dr. Mendoza pausou. Mas preciso alertá-la sobre os riscos. Que riscos? Se algo der errado, se alguém escapar ou for avisado, você se torna um alvo imediato. Pessoas envolvidas nesse nível de criminalidade não hesitam em eliminar testemunhas. O promotor a olhou seriamente. Estou recomendando proteção policial até as prisões serem efetuadas. Verônica pensou rapidamente. Se aceitasse proteção policial, Eduardo perceberia imediatamente que algo estava errado. Posso recusar a proteção? Pode, mas não é recomendável. Então recuso. Preciso manter a normalidade até amanhã de manhã, senão eles podem fugir. Dr. Mendoza não gostou da decisão, mas respeitou. As prisões começam às 6 da manhã. Seu marido será um dos primeiros a serem detidos no apartamento de vocês. Uma equipe vai buscá-lo enquanto outras equipes prendem simultaneamente o resto da organização. Eu posso estar presente? Perguntou Verônica. Fernanda a olhou surpresa. Presente para quê? Para ver a cara dele quando descobrir que a esposa idiota que ele planejava tirar a vida foi quem destruiu toda a vida criminosa dele. Dr. Mendoza sorriu pela primeira vez. Tecnicamente, testemunhas não deveriam estar presentes durante prisões. Mas se você insistir em estar acordada e na sala quando a equipe chegar... Ele deu de ombros. Não posso impedir. Verônica passou o resto da tarde num estado de antecipação intensa. Quando Eduardo chegou em casa às 9 da noite, ela estava assistindo um filme na sala, aparentemente relaxada. Como foi seu dia? Perguntou ele, sentando ao lado dela no sofá. Normal. Terminei uns projetos pendentes. Verônica se encostou nele, permitindo-se pela última vez fingir que ele era o homem que ela pensava ter amado. E o seu? Cansativo, mas resolvemos tudo. Eduardo a abraçou. Que tal jantar fora amanhã para celebrar? A ironia era deliciosa. Amanhã ele estaria numa cela, e ela estaria celebrando de fato. Mas a destruição dele, não os negócios criminosos. Adoraria, disse, beijando-o no rosto. Durante o jantar, Eduardo estava mais carinhoso que o usual. Segurou a mão dela sobre a mesa, elogiou sua beleza, falou sobre planos para o futuro que nunca se realizariam. Verônica se perguntou se era assim que criminosos preparavam psicologicamente suas vítimas, com ternura excessiva antes do golpe final. Você está diferente ultimamente, comentou Eduardo enquanto lavavam a louça juntos. Diferente como? Mas, não sei, mais confiante, como se tivesse descoberto alguma coisa importante sobre si mesma. Verônica quase riu. Ele estava certo, só não sabia o que exatamente ela havia descoberto. Talvez tenha mesmo, disse. Às vezes uma pessoa não sabe do que é capaz até ser testada. Eduardo sorriu e a beijou. Sempre soube que era especial. Foi por isso que me apaixonei. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo enquanto ele dormia profundamente, Verônica olhou para o teto e refletiu sobre como sua vida havia mudado em poucas semanas. A mulher ingênua que confiava cegamente no marido havia morrido. No lugar dela, nascera alguém mais forte, mais esperta, mais perigosa. Às 5:30 da manhã, Verônica se levantou silenciosamente e foi para a sala. Preparou o café forte e se posicionou de forma a ter uma visão perfeita da porta do quarto. Às 6 em ponto, ouviu passos no corredor do prédio. Quando a campainha tocou e vozes autoritárias gritaram "Polícia Federal, abram a porta", Verônica sorriu pela primeira vez em semanas, um sorriso genuíno de satisfação completa. Eduardo acordaria não para mais um dia de crimes e mentiras, mas para o início do resto da vida na prisão. E a esposa que ele planejava tirar a vida seria a primeira pessoa que veria quando descobrisse que sua vida criminosa havia acabado. A expressão no rosto de Eduardo quando abriu a porta e viu os agentes da Polícia Federal foi uma imagem que Verônica guardaria para sempre. Confusão, depois choque, depois pânico absoluto. Ele olhou por cima do ombro dos policiais e viu Verônica na sala, calmamente tomando café, e sua expressão mudou para algo entre incredulidade
e terror. Eduardo Mendes, você está preso por formação de organização criminosa, tráfico de substâncias ilícitas, lavagem de dinheiro e conspiração para causar mortes, disse o agente-chefe, algemas já nas mãos. Eduardo tentou falar, mas só saiu um som estrangulado. Tenho o direito de permanecer em silêncio. Verônica, Eduardo conseguiu dizer finalmente, ignorando os agentes. O que... Como... Ela se levantou e se aproximou lentamente. Como eu descobri? A chave, Eduardo. Aquela chave misteriosa que você sempre carregava. Ela apontou para o chaveiro sobre a bancada. Ela abriu muito mais do que sua gaveta. O rosto de Eduardo ficou branco. Você não entende. Eu posso explicar. Pode explicar que seu nome verdadeiro é Rodrigo Santos? Que você fez uma apólice de seguro falsificada em meu nome? Que estava planejando tirar minha vida para receber 2 milhões de reais? A voz de Verônica estava calma, mas cada palavra era uma punhalada. Ela sabia de tudo, murmurou Eduardo para si mesmo, finalmente entendendo a magnitude do que havia acontecido. Você sabia e não disse nada. Claro que não disse. Precisava de evidências suficientes para destruir não só você, mas toda a sua organização criminosa. Um dos agentes interrompeu. Senhora Montenegro, precisamos que o senhor se vista para o acompanhar. Eduardo foi escoltado para o quarto, mas antes de sair da sala, olhou para Verônica uma última vez. Você não faz ideia do que fez. Essas pessoas não perdoam. Essas pessoas vão estar na cadeia com você, replicou Verônica. Dr. Roberto Mendonça já foi preso esta manhã, junto com todos os outros da reunião de quinta-feira. O choque final no rosto de Eduardo foi a confirmação de que ele finalmente entendeu. Ela havia descoberto tudo. Depois que levaram Eduardo, Verônica se sentou no sofá, onde havia assistido tantas séries com ele, onde havia planejado um futuro que nunca existira. Fernanda chegou uma hora depois com notícias das outras prisões. Operação 100% bem-sucedida. 12 pessoas presas simultaneamente, nenhuma fuga, toneladas de evidências apreendidas. E Eduardo, como reagiu? Segundo os agentes, entrou em choque completo. Não falou mais nada depois que você explicou sobre a chave. Acho que ele ainda não acredita que a esposa submissa o derrubou. Fernanda sorriu. Os outros também ficaram chocados quando souberam que as evidências vieram da senhora Montenegro. Durante as semanas seguintes, Verônica se tornou uma figura central na investigação. Prestou depoimentos detalhados, ajudou a decifrar códigos encontrados nos documentos, identificou locais que Eduardo havia mencionado casualmente ao longo dos anos. Sua memória arquitetônica se mostrou valiosa para mapear as operações criminosas. A mídia descobriu a história e Verônica virou manchete. A arquiteta desbarata a organização criminosa liderada pelo próprio marido. Jornalistas queriam entrevistas. Produtores de TV ofereciam contratos para documentários. Ela recusou tudo, preferindo focar na justiça que ainda estava sendo feita. O julgamento começou 3 meses depois. Eduardo tentou um acordo de delação premiada, oferecendo informações sobre outros esquemas criminosos em troca de pena reduzida. Mas as evidências contra ele eram tão sólidas que o Ministério Público recusou qualquer negociação. Doutor Roberto Mendonça, o chefe da organização, também tentou usar sua influência política para amenizar a situação, sem sucesso. Durante seu depoimento, Verônica olhou diretamente para Eduardo no banco dos réus. Ele estava magro, abatido, completamente diferente do homem confiante que ela conhecera. Quando ela relatou detalhadamente como havia descoberto os crimes e coletado evidências, ele abaixou a cabeça e não conseguiu mais olhá-la. Senhora Montenegro, perguntou o advogado de defesa durante o interrogatório, a senhora não se sente culpada por destruir a vida de um homem que a amava? Verônica quase riu da pergunta. Doutor, o réu estava planejando tirar minha vida para receber dinheiro de seguro. Isso não é amor, é psicopatia calculista. O julgamento revelou detalhes impressionantes da operação criminosa. A organização movimentava mais de 50 milhões de reais por ano em substâncias ilícitas.
Tinha contatos em toda a América do Sul e havia corrompido funcionários públicos em 6 estados brasileiros. Eduardo não era apenas um participante. Era o responsável por toda a logística de transporte. Patrícia, a amante de Eduardo, também foi presa. Descobriu-se que ela usava sua posição no banco para facilitar a lavagem de dinheiro através de contas corporativas fictícias. Quando soube que Eduardo estava casado e havia mentido sobre tudo, ela ofereceu informações adicionais contra ele em troca de pena reduzida. No último dia do julgamento, enquanto o juiz lia as sentenças, Eduardo pegou 25 anos, Dr. Roberto pegou 30 anos, os outros membros da organização receberam penas entre 12 e 20 anos. Verônica sentiu uma satisfação profunda e completa. A chave misteriosa havia aberto uma porta que Eduardo jamais imaginou. A porta para sua própria destruição. Justiça havia sido feita, e Verônica estava livre para reconstruir sua vida sem mentiras, sem medos, e sem homens que confundiam amor com controle. 6 meses após o julgamento, Verônica estava em seu novo escritório, um espaço moderno no Itaim que ela havia alugado com o dinheiro da venda do apartamento onde vivera com Eduardo. Descobrir que tudo havia sido comprado com dinheiro do tráfico tornou impossível continuar vivendo lá. Ela doou a quantia equivalente para organizações de combate a substâncias ilícitas. A campainha tocou e Fernanda entrou carregando 2 xícaras de café e um jornal. "Você viu?" perguntou, estendendo o periódico. Na capa, ex-advogado Roberto Mendonça, encontrado morto na prisão. Verônica leu a matéria rapidamente, aparentemente morte em circunstâncias sob investigação, mas as circunstâncias eram suspeitas. "Você acha que foi mesmo morte em circunstâncias sob investigação?" perguntou Verônica. "Homens como Roberto fazem muitos inimigos. Na prisão, ex-advogados que corromperam o sistema não são muito populares." Fernanda sentou na cadeira em frente à mesa. "Mas isso não é problema seu, ele pagou pelo que fez." "E Eduardo, alguma notícia?" "Continua na penitenciária de segurança máxima. Pelo que soube, não está se adaptando bem. Passou por episódios críticos 2 vezes. Está em acompanhamento psiquiátrico." Fernanda observou a reação de Verônica. "Você sente alguma coisa por ele?" Verônica refletiu sobre a pergunta. Meses atrás, a notícia de que Eduardo estava sofrendo teria partido seu coração. Agora sentia apenas uma indiferença fria. "Sinto pena do homem que pensei ter amado, mas esse homem nunca existiu. Eduardo, ou Rodrigo, fez suas escolhas. Agora está lidando com as consequências." O telefone tocou. Era um cliente novo, interessado em projetar uma casa. Depois de anos trabalhando para um escritório, Verônica havia aberto sua própria empresa de arquitetura. Os negócios estavam indo surpreendentemente bem. A publicidade involuntária do julgamento havia atraído clientes que queriam trabalhar com a arquiteta que derrubou uma organização criminosa. Durante o almoço, Fernanda trouxe outro assunto. "Lembra do Daniel Carvalho? Aquele promotor federal que estava no julgamento?" Verônica se lembrava. Um homem sério, competente, alguns anos mais velho que ela. "O que tem ele? Está interessado em te conhecer melhor. Me perguntou se você estaria disponível para jantar." "Fernanda, Verô, já faz 1 ano desde que você descobriu sobre Eduardo. Você não pode se fechar para relacionamentos para sempre." "Não estou fechada, só estou cautelosa." Excessivamente cautelosa. Daniel é um homem íntegro. Dedica a vida a combater exatamente o tipo de crime que Eduardo cometia. Verônica admitiu para si mesma que Daniel havia despertado seu interesse durante o julgamento. Era inteligente, articulado e havia tratado seu caso com seriedade e respeito. Mas a ideia de confiar em outro homem ainda parecia impossível. "Como posso ter certeza de que ele é quem parece ser?" "Porque desta vez você sabe o que procurar. Você aprendeu a identificar mentiras, inconsistências, comportamentos suspeitos." Fernanda se inclinou para a frente. "E porque agora você é uma mulher muito mais forte. Ninguém nunca mais vai conseguir te enganar como Eduardo fez." Naquela tarde, enquanto trabalhava num projeto residencial, Verônica pensou sobre sua nova vida. Profissionalmente, estava mais realizada que nunca. Tinha liberdade criativa completa
clientes que respeitavam seu trabalho, independência financeira. Pessoalmente, havia descoberto uma força interior que não sabia possuir. O apartamento onde morava agora era menor que o anterior, mas era genuinamente seu. Cada móvel, cada objeto, cada decisão decorativa refletia seus gostos reais, não a vida fabricada que compartilhara com Eduardo. Ela havia redescoberto quem era quando não estava tentando ser a esposa perfeita de um criminoso. À noite, ligou para Daniel. Fernanda disse que você gostaria de jantar comigo. Se você estiver confortável com a ideia, ele respondeu. Entendo que deve ser difícil confiar em pessoas depois de tudo que passou. A honestidade dele sobre as dificuldades que ela enfrentava foi reconfortante. Marcaram para o sábado seguinte. Daniel sugeriu um restaurante público e movimentado, nada íntimo ou pressurizado. Podemos conversar, nos conhecer melhor, sem expectativas além de uma noite agradável. Verônica apreciou a abordagem cuidadosa. Ele entendia que ela precisava ir devagar. Durante os dias antes do encontro, Verônica se pegou pesquisando discretamente sobre Daniel, não por paranoia, mas por prudência saudável. Encontrou artigos sobre casos que ele havia conduzido, entrevistas sobre combate à corrupção, até uma matéria sobre trabalho voluntário que ele fazia com crianças carentes. Tudo consistente com o homem íntegro que parecia ser. Na sexta-feira, enquanto fechava o escritório, Verônica recebeu uma ligação inesperada. Era da penitenciária onde Eduardo estava preso. Senhora Montenegro, o detento Eduardo Mendes solicitou uma visita. Gostaria de marcar um horário? Verônica ficou em silêncio por um momento. Por que Eduardo quereria vê-la? Posso saber o motivo da solicitação? Ele disse que precisa conversar com a senhora sobre algo importante, algo que pode interessá-la. Verônica desconfiou imediatamente. Eduardo havia tentado manipulá-la por 8 anos. Por que seria diferente agora? Vou pensar e retorno à ligação. Naquela noite, Verônica se deitou pensando em duas situações completamente opostas. Um jantar com um homem íntegro que representava a possibilidade de um futuro genuíno, e um pedido de visita do ex-marido criminoso que representava um passado de mentiras. A diferença entre as duas opções ilustrava perfeitamente a jornada que ela havia feito, de vítima de manipulação para uma mulher no controle de suas próprias escolhas. O jantar com Daniel foi revelador de formas que Verônica não esperava. Ele escolheu um restaurante italiano aconchegante nos Jardins, chegou pontualmente e a cumprimentou com um beijo respeitoso no rosto. Durante as 2 primeiras horas, conversaram sobre trabalho, livros, viagens, assuntos neutros que permitiram a ambos se conhecer sem pressão. Foi quando Daniel mencionou casualmente seu trabalho anterior no Rio de Janeiro que Verônica percebeu algo interessante. Trabalhei 5 anos no Ministério Público Federal lá, focando principalmente em lavagem de dinheiro através do mercado imobiliário. Ela se inclinou para a frente. Isso deve ter envolvido muitos arquitetos, não é? Infelizmente, sim. Profissionais que eram usados conscientemente ou não para justificar transações suspeitas. Daniel a olhou diretamente. É uma das razões pelas quais admiro tanto o que você fez. Poderia ter fingido ignorância e continuado vivendo confortavelmente. Escolheu a justiça em vez da conveniência. A sinceridade dele era refrescante. Eduardo nunca havia falado sobre o trabalho de forma tão transparente. Sempre respostas vagas e mudanças de assunto. Daniel, ao contrário, parecia genuinamente interessado em discutir os aspectos éticos e legais de suas respectivas profissões. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Verônica quando estavam dividindo a sobremesa. Por que ainda é solteiro? Daniel riu. Direto ao ponto. Gosto disso. Ele pausou. Terminei um relacionamento longo há 2 anos. Descobri que ela estava usando informações que eu comentava casualmente sobre investigações para avisar pessoas que poderiam ser alvos. Ela estava vazando informações. Nunca conseguimos provar, mas as coincidências eram demais. Desde então, tenho sido cauteloso. Daniel a olhou significativamente.
Imagino que entenda a sensação de descobrir que a pessoa que você ama não é quem parece ser. A conexão entre eles naquele momento foi palpável. Ambos haviam sido traídos por pessoas em quem confiavam completamente. Ambos entendiam a dificuldade de voltar a confiar. Como você superou? Perguntou Verônica. Terapia, muito trabalho e a aceitação de que nem todo mundo é desonesto. A maioria das pessoas é decente. Só precisamos aprender a identificar melhor aquelas que não são. Daniel sorriu. E você? Como está lidando com tudo? Um dia de cada vez. E cercando-me de pessoas que provaram ser confiáveis. Verônica olhou para ele. Fernanda me disse que você perguntou especificamente se eu estava interessada em conhecer pessoas novas. Por quê? Porque durante o julgamento, observei como você lidou com uma situação impossível. Sua força, inteligência, integridade são qualidades raras. Daniel fez uma pausa. E por que Fernanda mencionou que você estava se isolando socialmente? Pessoas como nós não podem deixar experiências ruins nos impedir de viver completamente. Quando Daniel a levou para casa, Verônica sentiu algo que não experimentava há mais de um ano. Esperança romântica genuína. Não a paixão intensa e cega que havia sentido por Eduardo, mas algo mais maduro, interesse baseado em compatibilidade real e respeito mútuo. Gostaria de repetir? Perguntou ele na porta do prédio dela. Sim, respondeu Verônica sem hesitar. Mas devagar. Devagar é perfeito. Temos tempo. Daniel beijou sua mão em vez dos lábios, um gesto antiquado que ela achou charmoso e respeitoso. No domingo, Verônica decidiu finalmente retornar à ligação da penitenciária. Gostaria de marcar a visita ao detento Eduardo Mendes para esta semana. Sua curiosidade havia vencido a resistência. O que Eduardo poderia ter a dizer que seria importante para ela? A visita foi marcada para quarta-feira. Verônica passou os dias anteriores se preparando psicologicamente para rever o ex-marido. Fernanda se ofereceu para acompanhá-la, mas ela preferiu ir sozinha. Precisava enfrentar aquele capítulo final de sua vida anterior sem apoio externo. A penitenciária era exatamente o que ela imaginava. Fria, institucional, depressiva. Eduardo estava visivelmente diferente, magro, pálido, com olheiras profundas. O uniforme da prisão o fazia parecer menor, diminuído. Quando a viu através do vidro de separação, seus olhos se encheram de lágrimas. Verônica, disse ele no telefone da cabine. Obrigado por vir. Sua voz estava rouca, quebrada. O que você queria me dizer que era tão importante? Ela perguntou diretamente, sem preâmbulos de cortesia. Primeiro, que sinto muito. Por tudo. Pelas mentiras, pela traição, por ter planejado te machucar. Eduardo limpou as lágrimas. Sei que não significa nada agora, mas você precisa saber que nunca consegui passar adiante com aquilo. Com minha morte? Disse Verônica friamente. Pode falar a palavra, Eduardo. Você estava planejando tirar minha vida. Ele estremeceu. Sim, e me odio por isso todos os dias. Mas também preciso te avisar sobre algo. Avisar sobre o quê? Roberto está morto, mas a organização tinha outras ramificações, pessoas que não foram presas. Eduardo se inclinou para mais perto do vidro. Há rumores aqui dentro de que alguns estão planejando vingança contra você, por ter destruído o esquema. Verônica sentiu um frio na barriga, mas manteve a expressão neutra. Que tipo de vingança? Não sei detalhes. Mas ouvi seu nome sendo mencionado. Você precisa ter cuidado, talvez considerar proteção policial. A revelação de Eduardo mudou completamente a perspectiva de Verônica sobre sua segurança. Ela havia pensado que o capítulo criminoso estava encerrado com as prisões, mas aparentemente algumas páginas ainda estavam sendo escritas e sua vida ainda podia estar em perigo. Ao sair da penitenciária, ela teve certeza de apenas uma coisa: precisaria ser ainda mais cuidadosa e inteligente para proteger a nova vida que havia construído. A conversa com Eduardo deixou Verônica profundamente inquieta. Durante o trajeto de volta da penitenciária, ela observou cada carro no retrovisor, cada pessoa nas calçadas.
A paranoia que havia diminuído após as prisões voltou com força total. Assim que chegou em casa, ligou para Fernanda. "Preciso te contar sobre a visita", disse sem preâmbulos quando a amiga atendeu. Relatou tudo o que Eduardo havia dito sobre possível vingança. Fernanda ouviu em silêncio, mas Verônica podia praticamente ouvi-la pensando. "Vamos partir do princípio de que Eduardo está falando a verdade", disse Fernanda finalmente. "Por que ele te avisaria? Que interesse teria em te proteger? Talvez culpa genuína, ou talvez seja uma manipulação final. Me deixar paranoia para que eu sofra psicologicamente. Ou talvez", Fernanda pausou, "ele realmente saiba de algo. Vou ativar meus contatos para verificar se há movimentação suspeita relacionada aos membros da organização que não foram presos." "Quantos não foram presos?" "Pelo que sabemos oficialmente, 2 ou 3. Mas organizações assim sempre têm ramificações que a investigação inicial não descobre." Naquela noite, Verônica mal dormiu. Cada barulho no corredor do prédio a fazia sobressaltar. Na manhã seguinte, decidiu tomar medidas práticas. Primeiro, instalou um sistema de segurança mais sofisticado no apartamento. Segundo, contratou uma empresa de segurança pessoal para fazer verificações aleatórias de sua rotina. Daniel ligou quinta-feira para confirmar o segundo encontro, marcado para sábado. Verônica hesitou. Deveria contar sobre as ameaças potenciais? Decidiu que sim. Se quisesse construir algo genuíno com ele, precisava ser transparente. "Daniel, preciso te contar algo que pode mudar sua perspectiva sobre sair comigo", disse quando ele chegou para buscá-la. Relatou a conversa na penitenciária e suas preocupações de segurança. Esperava vê-lo recuar, mas sua reação a surpreendeu. "Obrigado por me contar. Mostra que confia em mim", disse ele. "E não muda absolutamente nada sobre querer conhecê-la melhor. Aliás, posso ajudar. Tenho contatos na Polícia Federal que podem monitorar situações assim discretamente." A resposta de Daniel reforçou a impressão positiva que ela tinha dele. Eduardo teria minimizado suas preocupações ou usado a situação para manipulá-la. Daniel ofereceu apoio concreto sem drama ou tentativas de controle. Durante o jantar, eles falaram sobre precauções de segurança, mas também sobre assuntos mais leves. Daniel contou histórias engraçadas de casos anteriores, omitindo detalhes confidenciais, e Verônica se viu rindo genuinamente pela primeira vez em meses. "Posso fazer uma observação?", disse Daniel, enquanto caminhavam pela rua depois do jantar. "Você parece mais relaxada que na semana passada." "É estranho, mas me sinto mais segura quando você está por perto", admitiu Verônica. "Talvez porque sei que você entende os riscos reais sem exagerá-los. Ou talvez..." Daniel parou e olhou para ela. "Porque está começando a confiar novamente." Eles estavam parados sob um poste de luz na rua tranquila, e pela primeira vez desde que se conheceram, o ar entre eles tinha uma tensão romântica clara. Daniel se inclinou e a beijou suavemente. Foi diferente de qualquer beijo que Verônica já havia experimentado. Não a paixão intensa e consumidora que tinha com Eduardo, mas algo mais profundo. Segurança, respeito, potencial genuíno. Quando se separaram, Verônica sorriu. Isso complicou as coisas. "Por quê?" "Porque agora tenho algo mais a perder se esses criminosos realmente estiverem planejando algo contra mim." Daniel segurou suas mãos. "Então vamos garantir que não tenham essa oportunidade." Não era uma declaração romântica tradicional, mas naquele contexto soou como a promessa mais romântica que ela já havia recebido. No domingo, Fernanda ligou com notícias preocupantes. "Meus contatos confirmaram movimentação suspeita. Há pelo menos 3 membros da organização que não foram presos, incluindo alguém identificado apenas como Cobra. E tem mais. Alguém esteve fazendo perguntas sobre você em alguns lugares que frequenta." "Que tipo de perguntas?" "Rotina diária, onde mora, onde trabalha. Perguntas de alguém planejando algum tipo de ação." Fernanda pausou. "Verô, acho que você deveria aceitar proteção policial oficial, pelo menos temporariamente." Verônica olhou pela janela do apartamento, observando a rua tranquila, onde havia escolhido reconstruir sua vida. A ideia de ter que se esconder novamente, de viver com medo constante,
era insuportável. Ela havia lutado muito para recuperar sua liberdade. Não vou me esconder, disse firmemente. Já destruí uma organização criminosa uma vez. Se esses remanescentes querem guerra, vou dar guerra a eles também. Verônica, isso não é sensato. Fernanda, passei um ano da minha vida descobrindo segredos, coletando evidências, destruindo criminosos. Aprendi a ser mais inteligente e mais perigosa do que eles imaginam. Verônica se virou da janela. Só não vou fazer isso sozinha desta vez. Naquela noite, enquanto planejava estratégias para lidar com as ameaças remanescentes da organização criminosa de Eduardo, Verônica percebeu que havia se tornado uma pessoa completamente diferente da arquiteta ingênua que um dia confiara cegamente em um marido mentiroso. Agora ela era alguém que enfrentava perigos de frente, que protegia ativamente sua liberdade conquistada e que tinha pessoas genuinamente confiáveis ao seu lado. Os criminosos que pensavam que podiam intimidá-la estavam prestes a descobrir que haviam escolhido o alvo errado. A estratégia de Verônica foi ao mesmo tempo simples e audaciosa. Em vez de se esconder dos criminosos remanescentes, ela decidiu caçá-los primeiro. Com a ajuda de Daniel e seus contatos na Polícia Federal e a expertise investigativa de Fernanda, montaram uma operação não oficial para identificar e expor os membros restantes da organização. É arriscado, disse Daniel durante uma reunião no apartamento de Verônica numa terça-feira à noite. Se algo der errado, não podemos garantir proteção oficial completa. Entendo os riscos, respondeu Verônica, mas prefiro enfrentar perigo ativamente a viver com medo passivamente. Fernanda havia conseguido identificar 2 dos 3 criminosos remanescentes através de suas conexões. Marcos Silveira, conhecido como Cobra, era o responsável pela segurança da organização, basicamente um executor da quadrilha. E temos Juliano Costa, que cuidava das conexões internacionais com fornecedores colombianos. O plano era engenhoso. Verônica atuaria como isca, mantendo sua rotina normal, mas com vigilância discreta. Quando os criminosos tentassem se aproximar, a equipe de Daniel estaria pronta para prendê-los. Simultaneamente, Fernanda continuaria investigando para descobrir o terceiro membro e qualquer evidência adicional. Durante uma semana, nada aconteceu. Verônica começou a se perguntar se Eduardo havia inventado a ameaça. Mas na sexta-feira à noite, quando saía do escritório, notou um homem que parecia estar a observando do outro lado da rua. Discretamente, ativou o aplicativo de emergência que Daniel havia instalado em seu celular. O homem, alto moreno com cicatriz no rosto, a seguiu até o estacionamento. Quando Verônica entrou no carro, ele se aproximou rapidamente. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Daniel e 2 agentes federais surgiram de veículos próximos, armas em punho. "Marcos Silveira, você está preso!" gritou Daniel. O homem tentou fugir, mas foi imobilizado rapidamente. Durante a revista, encontraram uma arma de fogo, fotografias de Verônica e um mapa detalhado de sua rotina diária. As evidências de tentativa de causar sua morte eram irrefutáveis. 1 abaixo, 2 para ir, disse Fernanda quando soube da prisão. Mas a captura de Marcos revelou informações sobre algo muito maior. Durante o interrogatório, ele mencionou um plano final que envolveria não apenas Verônica, mas outras testemunhas-chave dos julgamentos da organização. Eles estão planejando eliminar sistematicamente todos que contribuíram para desmantelar o esquema, explicou Daniel após conversar com os investigadores. Não é apenas vingança pessoal, é uma estratégia para desencorajar futuras colaborações com a justiça. Isso mudou completamente a natureza da operação. Não se tratava mais de proteger apenas Verônica, mas de evitar uma série de mortes. Daniel conseguiu autorização oficial para expandir a investigação e Verônica se tornou oficialmente uma colaboradora da Polícia Federal. 2 semanas depois, usando informações obtidas de Marcos, conseguiram localizar Juliano Costa numa marina em Angra dos Reis, tentando fugir para o exterior num iate. A prisão revelou documentos sobre as conexões internacionais da organização,
permitindo comunicação com autoridades de outros países para desmantelar a rede completa. O terceiro membro, identificado como Carlos Ribeiro, foi encontrado morto em seu apartamento. Aparentemente, morte em circunstâncias sob investigação, mas a investigação revelou que ele havia sido forçado a tomar substância tóxica após uma coerção violenta, provavelmente por saber demais sobre as operações financeiras internacionais. Com a prisão dos últimos membros ativos da organização, a ameaça contra Verônica finalmente cessou. Mas o caso havia revelado conexões com outros esquemas criminosos, resultando numa investigação federal ampla que continuaria por anos. 6 meses depois, Verônica e Daniel estavam comemorando o primeiro aniversário do fim oficial da organização criminosa num restaurante elegante em São Paulo. "Brindamos ao quê?", perguntou Daniel, levantando a taça de vinho. "A justiça feita", respondeu Verônica, "e a descoberta de que somos mais fortes do que imaginávamos." Eles tocaram as taças, mas Daniel não baixou a sua imediatamente. "E brindamos também ao futuro", disse ele, tirando uma pequena caixa do bolso. Verônica olhou para o anel de noivado. Simples, elegante, nada ostensivo. Completamente diferente das joias caras que Eduardo costumava dar para encobrir suas mentiras. "Daniel, sei que é cedo, e sei que você tem motivos para ser cautelosa. Mas também sei que encontrei a pessoa com quem quero construir uma vida genuína." "Uma vida baseada em honestidade total?", perguntou Verônica. "Transparência absoluta", confirmou Daniel. "Sem segredos, sem mentiras, sem chaves misteriosas." Eles riram da referência ao início de tudo. "Então sim", disse Verônica, estendendo a mão para que ele colocasse o anel. "Mas com uma condição. Se algum dia você começar a agir de forma suspeita, eu não vou esperar para investigar." Daniel riu alto. "Eu não esperaria menos da mulher que desmantelou uma organização criminosa porque desconfiou de uma chave." Ele colocou o anel no dedo dela e a beijou. "Felizmente, minha vida é um livro aberto. Pode investigar à vontade." 1 ano depois, Verônica Montenegro estava casada novamente. Desta vez com um homem cujos segredos ela não só conhecia completamente, mas respeitava e admirava. Ela havia se tornado uma das arquitetas mais respeitadas de São Paulo, consultora ocasional da Polícia Federal em casos de lavagem de dinheiro através do mercado imobiliário e palestrante sobre como identificar sinais de relacionamentos abusivos e criminosos. A chave misteriosa que Eduardo carregava havia aberto muito mais do que gavetas. Havia aberto uma nova vida onde a verdade era a única base aceitável para qualquer relacionamento. E desta vez, Verônica tinha certeza absoluta de que todas as chaves eram transparentes. A história de Verônica Montenegro tornou-se um caso estudado em escolas de direito e academias de polícia, um exemplo de como a observação cuidadosa e a coragem de buscar a verdade podem desmantelar esquemas criminosos complexos. Mas para Verônica, a verdadeira vitória não foi destruir a organização criminosa de Eduardo, foi descobrir sua própria força e inteligência. 5 anos depois dos eventos que mudaram sua vida, ela olha para trás sem arrependimentos. O apartamento que divide com Daniel é decorado com fotos genuínas de viagens reais, memórias verdadeiras de uma vida construída na honestidade. O escritório de arquitetura prospera. Seus projetos são respeitados, e ela nunca mais teve que se perguntar de onde vem o dinheiro que sustenta seu padrão de vida. Eduardo continua cumprindo sua pena de 25 anos. Verônica nunca mais o visitou, nem respondeu às cartas que ele ocasionalmente envia. O passado está enterrado onde deve estar. Às vezes ela se pergunta se haveria sinais que perdeu durante os primeiros anos de casamento, mas prefere focar no aprendizado. Agora ela sabe exatamente o que procurar em um relacionamento genuíno. A chave misteriosa que começou tudo ainda existe, guardada numa gaveta do escritório de Daniel, como lembrança de que a curiosidade e a coragem de fazer perguntas podem salvar vidas. Verônica a mantém não como troféu, mas como lembrete de que, às vezes, as respostas mais importantes estão escondidas nos detalhes que outros consideram insignificantes.
E assim termina a história de uma mulher que descobriu que sua maior força não estava em confiar cegamente, mas em questionar inteligentemente, investigar corajosamente e nunca aceitar mentiras como verdades, nem mesmo quando essas mentiras vinham de quem ela mais amava. Gostou da história de hoje? Então clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Tenho certeza de que você vai gostar também. E não se esqueça de deixar o like e seguir o canal.